Boa noite. Eu quero agradecer, é um prazer imenso estar aqui hoje, abrindo esse evento e falando de um tema que é tão importante, que é a superdotação. Eu podia falar da fotografia, do design, de várias coisas que a gente construiu durante todo esse tempo, mas hoje eu vim falar sobre inclusão, neurodivergência e superdotação. Para começar, eu trouxe um tema. Já está lá, não está real? Certo? Então, a superdotação, a dor e a delícia da alta capacidade. Quando você fala em superdotação, e você já vai direto a uma coisa que é maravilhosa, fantástica. E isso tudo, a gente traz um peso nas costas muito grande. Então, eu quero desmistificar a superdotação, que realmente é uma alta capacidade, mas que também tem muitas dores, dores emocionais, dores sociais, dores de acomodação na sociedade como um todo. Esse aqui, eu acho que a Karine já leu meu currículo, mas de todas as coisas que ela falou, o mais importante eu sou mãe de 3 superdotados, 2 crianças e um adolescente, e isso que fez com que eu tivesse toda essa curiosidade em conhecer o funcionamento das pessoas superdotadas. O que é superdotação? Eu comecei essa palestra falando sobre o que é realmente essa condição. A superdotação, ela engloba 3 itens: uma inteligência, criatividade e excitabilidade. Quando eu falo inteligência, a superdotação é uma condição do neurodesenvolvimento e realmente é uma inteligência superior à média. Só que essa inteligência, ela é uma inteligência atípica. O superdotado, ele vem com uma compreensão verbal absurda. E essa compreensão verbal não é inteligência acadêmica, como a maioria das pessoas pensam. Quando a gente fala em acadêmico, a gente fala em talento. E superdotação não é talento. Superdotação é uma condição genética e hereditária. Então, está intrínseco dentro da gente. Essa inteligência, ela faz com que o superdotado tenha uma compreensão verbal de mundo que ninguém tem. E junto com essa compreensão verbal, vem toda uma sincronia. Então, você pega uma criança superdotada, que tem uma idade mental muito superior à cronológica, e insere ela na sociedade. E nesse contexto, muitas vezes ela se sente deslocada. E aí o problema grave da superdotação. Junto com essa compreensão verbal absolutamente grande, os superdotados têm uma rigidez enorme, porque eles não conseguem entrar nesse mundo e simplesmente se abster dessas regras, limite, obediência. Nada disso faz sentido sem lógica e sem coerência, porque a superdotação é um funcionamento, assim como o TDAH, o TEA e todas as condições do neurodesenvolvimento é funcionamento. E aí eu pergunto para vocês, como a gente acomoda uma criança, um adolescente, um adulto superdotado na sociedade se ele não funciona como todas as pessoas típicas? A gente precisa entender desse funcionamento para a gente conseguir incluí-los como pessoas e para que eles possam desenvolver todo esse potencial que eles são capazes de desenvolver. Então, se você pensar de uma forma abstrata e pegar um carro que funciona a diesel, você não consegue botar gasolina. Então, o superdotado, se você botar gasolina, ele vai fazer o quê? Vai quebrar. E assim acontece com o superdotado desde o dia que ele é inserido no convívio familiar, no convívio acadêmico e no convívio social. Junto com essa inteligência que é muito alta, vem uma criatividade. E essa criatividade não é a criatividade artística, de fazer coisas muito diferentes, altamente complexas. Essa criatividade da superdotação é um pensamento divergente. E aí, minhas amigas estão tudo chorando, eu não quero chorar aqui, não. E esse pensamento divergente faz com que o superdotado pense totalmente diferente do que a sociedade impõe. Porque a gente vê muito à frente, séculos acima do que o regime, eu costumo dizer,
A sociedade vive numa ditadura. Então, as crianças entram na escola, elas têm que fazer fila, sentar na carteira, olhar para o professor, obedecer, fazer tarefa. E o superdotado não faz nada disso. O superdotado que começa a falar com 7 meses, que começa a andar com 9 meses, com 1 ano corre, ele tem um desenvolvimento totalmente desigual da média da população. E aí, o que a sociedade quer? Ele quer que esse superdotado chegue na escola e ande no sistema cartesiano. É como se você pegasse uma Ferrari e botasse numa rua emburacada. Você não consegue atingir o que ele tem para lhe oferecer. Por quê? Porque ele vai sempre estar com o freio de mão ligado, né? Então, não adianta ter uma Ferrari nas ruas de Teresina, esburacada, cheia de vala. Não adianta, porque ela não vai ter a potência suficiente. E assim acontece com o superdotado. Fora a criatividade, existe também uma outra ferramenta que é muito importante, que é a excitabilidade. Então, o superdotado, com essa excitabilidade altamente grande, ele sente muito e sente diversas formas, assim como são altamente intensos. Essa intensidade da superdotação, um dos meus filhos, se ele cair aqui, ele quebrou o braço. Aí, literalmente, ele tem que ir para o hospital. Eles são tão intensos que eles pensam muito mais lá na frente. E essa intensidade, ela também gera um problema de acomodação social. Então, como eu falei para vocês, é uma inteligência atípica, é uma criatividade também totalmente voltada para o pensamento divergente e ainda vem com todas as sobreestabilidades. Impactos neurológicos da superdotação. A superdotação, como condição biológica, ela vem como espectro. Então, não dá para comparar um superdotado do início do espectro com um superdotado profundo. Cada um tem um impacto. E esse impacto neurológico da superdotação não é doença. Porque a superdotação não é uma doença, é uma condição genética. Você não tem superdotação, você é superdotado. E você nasce superdotado. É como uma caneta. A caneta não é caneta porque escreve, porque senão lápis era caneta. Então, superdotado é superdotado porque nasceu numa condição genética, biológica, e ele é superdotado. Não existe treino para você virar superdotado. Assim como existe treino para uma pessoa talentosa ser um excelente jogador de futebol. Isso não acontece numa condição genética. Então, os impactos neurológicos da superdotação é uma sobrecarga muito grande sensorial. E essa sobrecarga, ela é tida de várias formas. Então, o superdotado muitas vezes não suporta barulho, roupa apertada, não suporta sapato. Meu filho não consegue ficar num ambiente escolar um dia inteiro calçado. Ele precisa tirar o sapato. Isso não é frescura. Numa consulta, ele falou assim, eu ficar de sapato é como se o meu cérebro estivesse apertando. Isso é uma sobreestabilidade e é uma necessidade que precisa de adaptação. Junto com essa sobrecarga sensorial vem também uma memória muito grande. O superdotado tem memória, como dizem as pessoas, de elefante. Então, eles lembram tudo, eles sabem tudo de uma vida inteira. Essa memória é excepcional, é uma inteligência fluida e cristalizada, e isso é a superdotação. Quando você fala em compreensão verbal, não significa ser inteligência acadêmica. É inteligência biológica, é inteligência fluida e cristalizada. E aí, a memória do superdotado, ela é tão grande e profunda, também há traumas. Então, experiências, fala, tudo que entra em contato com esse serzinho, né, ele vai gerar um sistema de memória absurdo. E isso o torna vulnerável a trauma. E muitas vezes, quando o superdotado se põe naquela situação novamente, é tão impactante que era como se ele vivesse aquela dor na mesma intensidade, justamente por conta de uma memória que é muito grande. As sensibilidades são justamente essas, eles são pessoas altamente sensíveis. Então, são pessoas que já nascem na sociedade para fazer impacto. Por quê?
Porque ele já vem com um senso de justiça absoluto, ele já vem com a empatia enorme, então eles querem ajudar todo mundo, eles compram a briga de todo mundo por injustiça, e aí eu pergunto para vocês, que é o que eu questiono, essas são as pessoas que deveriam conviver perfeitamente em sociedade, só que elas não conseguem, porque elas não são aceitas e nem compreendidas. Há uma desorganização pessoal muito grande. Então, quando você pensa na alta potência e na superdotação, você diz assim, são pessoas perfeitas. Porque é isso que a sociedade nos traz e todo o mito da superdotação. Só que os superdotados, eles não são altamente perfeitos. Eles têm uma desorganização tão grande, porque o que não é de zona de interesse para eles passa a ser desorganizado. Então, tem superdotado que perde a chave do carro, tem superdotado que deixa folha em qualquer lugar, porque isso para eles não é o importante. O importante é o conhecimento, o cognitivo, é mudar as pessoas, mudar o mundo e fazer a diferença. O que está em paralelo e ao redor é desnecessário. Então, muito superdotado vem com a função executiva muito prejudicada. E aí, quando a função executiva é prejudicada, muitas vezes a gente enquadra a superdotação dentro de um transtorno. Entendeu? E isso é muito complicado, porque o superdotado, quando é rotulado, ele funciona diante daquele rótulo. Eu queria ler para vocês uma frase que me impacta muito, que é do pai da Malala para ela. Sempre que me perguntaram como Malala chegou a ser o que é, costumo responder: não me pergunte o que fiz, me pergunte o que eu não fiz. Eu não cortei suas asas, eu deixei ela voar. Partindo desse princípio, todo dia eu digo na minha casa e digo para o meu marido, quando ele pergunta, e os meninos, eles vivem no mundo e eles têm que ser enquadrados no mundo. E eu não permito que isso aconteça. Porque o impacto do emocional dos meus filhos não vai fazer valer a pena eles se enquadrarem no mundo típico, porque eles não são típicos. Então, o que eu permito aos meus filhos é que eles sejam, que eles voem, que eles sejam o que eles querem ser, porque eles têm capacidade para isso. E a superdotação é uma capacidade. Então, comigo não funciona a escola que trabalha só para Enem, enquanto meu filho de 14 anos fez um investimento que triplicou totalmente uma renda dele no começo do ano. Ele, para que eu vou estudar para o Enem? Eu não quero, mamãe. Daqui a tantos anos eu vou ter 1 milhão. E daqui a tantos outros anos eu vou investir em fundos imobiliários. Eu não quero estudar para o Enem. E no final das contas eu olho para ele e digo, ele que está certo, eu que estou errada, que eu ainda não tenho esse 1 milhão e nem investi isso aí tudo. Então, a gente vive sempre na contramão da superdotação e das pessoas que têm alta capacidade. Quando a gente pensa em assincronia, que a superdotação é assincrônica, a gente pensa numa criança, ou num adolescente, ou numa pessoa que tem uma idade mental altamente evoluída e outras idades na idade média ou abaixo da média. Então, é um funcionamento diferente em que essa criança tem dentro do corpo várias idades. E isso é muito complexo. O Pedro, meu filho, com 6 anos de idade, ele já fazia uma intervenção sobre a história do Brasil. Quem descobriu o Brasil, por que descobriu o Brasil, as trocas eram injustas, tudo. Com 9 anos, ele não consegue amarrar o cadastro. Então, existe uma sincronia que precisa ser respeitada, porque eles não conseguem compreender o porquê. Hoje eu estava falando aqui com minhas amigas do nosso grupo e falei assim, o superdotado consegue resolver o complexo, o fácil, eles não conseguem. Essa semana, numa reunião da escola, o Antônio falou assim, tia, para a coordenadora, eu faço cálculo de matemática na cabeça. Por que eu tenho que fazer cálculo escrito? Se a sociedade precisa de pessoas eficientes, não faz sentido. E aí, o que eu vou dizer para ele? Faz sentido fazer um monte de cálculo? Não faz, meu filho. Faça de cabeça e continue muito bem. Então, a gente precisa permitir que eles sejam o que eles são. Uma criança muito pequena, ela já entra no mundo
com um desenvolvimento muito desigual. E aí, quando ela vem para a escola, e escola, família, sociedade, são os 3 meios que essas pessoas vão conviver de uma forma assíncrona. Quando ela entra na escola, Gross fez um estudo justamente sobre amizade. E ele dividiu 5 graus de amizade. E aí, a criancinha pequena que entra já na escola para trocar brinquedo, o superdotado já entra para trocar conversa. E essa troca de conversa, ela passa a ser muito limitante para o superdotado, porque ele diz: em que mundo eu estou? E cadê as pessoas como eu? Então, é muito complexo isso tudo. Eu trouxe essa imagem porque é muito importante. O superdotado, ele tenta o tempo todo se encaixar. Até porque ele é muito inteligente. Então, o que ele pensa? Eu sou diferente, eu tenho um defeito, não está certo. E assim, até que ponto vale a pena você se encaixar? Você se quebrar para você se encaixar. Porque depois o remendo é maior. Ações das crianças superdotadas que são taxadas como mau comportamento. Quando o superdotado apresenta um comportamento de contexto, quando ele não é enquadrado, ele vai mudar o comportamento e ele vai ficar desafiador. E nesse momento, o superdotado pode entrar com muitos diagnósticos, TOD, TDAH, justamente por uma falta de adequação. Então, eles reagem de maneira intensa e crítica pela alta sensibilidade. Eles querem agir por conta própria, por conta de um pensamento divergente e de uma consciência muito grande de lógica. Eles podem ser mais impacientes, porque eles têm uma velocidade de processamento de informação absolutamente alta. Eles têm dificuldade em canalizar energia. Eu tenho 2 superdotados que amam exercício, atividade física. E a canalização dele de energia é totalmente pelo esporte. Um que agora lesionou e está sem o esporte, é perceptível como ele fica muito mais ativo. Então, essa canalização da energia é muito importante na superdotação. As dores emocionais. O principal impacto da superdotação é justamente não conseguir se enquadrar na sociedade. E aí vem um superdotado, né, que não consegue se enquadrar diante de uma intensidade, uma dor emocional absurda. E eles podem ter crise de ansiedade, depressão, crise existencial. Como resolver essa questão? Botar o superdotado para conviver com pessoas, com pares iguais, pares da mesma idade mental. Essa é a principal solução para questões emocionais do superdotado. Aí eu venho aqui trazer para vocês uma questão que é muito importante, que é a inclusão. E a inclusão dentro de toda a neurodivergência. Inclusão não é igualdade. Inclusão é equidade. É fazer com que essas crianças, elas tenham adaptações necessárias para desenvolver todo o seu potencial. Porque senão não adianta de nada. Não vale a pena. Então, a inclusão, ela parte do princípio da equidade. E eu estou aqui para falar para vocês que, na minha família, todas as vezes que eu consegui compreender meus filhos, eu consegui obter êxito com eles e eu consegui que eles se desenvolvessem em potencial. Então, nós, como famílias, precisamos ser protagonistas do tratamento e da inclusão dos nossos filhos. Nós precisamos ser multiplicadores de conhecimento e informação. A gente só vence essa luta com a informação.